Olá pessoal, Marcelo, Papo de Sardinha. Hoje eu quero falar um pouco sobre o meu 6º mês vivendo do mercado financeiro. Qual é a evolução que eu tive, qual é a parte em que eu ainda pequei, ainda tive problema no momento da operação. E eu gostaria muito de passar o que deu certo e o que eu ainda falhei, o que ainda deixei de excelência no resultado. Deixa um like, compartilhe, faça fortalecer o canal, faça um comentário e vamos para o meu 6º mês depois da minha saída da empresa, vivendo do mercado financeiro. Mês de setembro, mês de agosto, eu fechei o mês de agosto negativo, pouca coisa, mas já tinha ocorrido uma evolução absurda. E aí eu fechei com 300 e alguma coisa, R$360 negativo no mês de agosto. Isso vindo de um processo de evolução gigante, ou seja, já evitando as perdas, reduzindo as perdas, e aí reduzindo o contrato e aumentando o número de operações. E aí em setembro, o mês de agosto ele não foi ruim, porque eu tive um swing trade maravilhoso, onde eu consegui uma receita importante para poder suprir o mês passado e até esse mês. E aí eu entrei no mês de setembro, como eu tive um bom resultado, uma boa evolução no day trade e um bom resultado financeiro no swing trade, eu resolvi voltar aos 12 contratos logo no primeiro dia de setembro, decorrência do processo, tá? E qual foi minha surpresa? No primeiro dia de setembro, eu tomei 3 lotes sequenciais com 12 contratos. E aí eu fechei o primeiro dia bem negativo, consegui reverter e aí diminuir bastante o meu primeiro dia de loss. E aí eu fechei o segundo dia bem melhor, reduzi já o número de contrato, voltei à estratégia que deu certo em agosto, que é reduzir o número de contrato e aumentar o número de operações. Eu tive ainda 2 lojas no mês e depois eu fui em uma sequência, aí veio o feriado, assim, foi um mês, por isso que eu digo que foi um mês desafiador, que foi um mês difícil, porque foi um mês onde teve feriado nos Estados Unidos, feriado no Brasil, época de política, uma época muito tensa, teve vários balanços, várias informações nos Estados Unidos, no Brasil, e tudo isso tornou o mercado um pouco complexo, um pouco difícil, um pouco desafiador para poder fazer as operações. Eu tinha que medir muito todo o processo, eu tive que ter uma autodisciplina muito elevada. Aconteceu que nesse processo eu tive alguns dias que eu comecei pela manhã negativo, fui lá, descansei, aí quando eu voltei à tarde para operar, eu consegui reverter o loss e sair no 0 a 0. Então eu consegui fechar ou 0 a 0 ou positivo e no restante bem positivo, aonde me deu confiança para continuar mantendo o meu operacional. Outra coisa que foi bem importante é que nesse mês eu tive 2 dias que foram sorte absoluta, porque eu tive eu errei gravemente na operação e eu acabei fazendo, foi no dia do discurso do Jeremy Powell, eu estava negativo, eu entrei na operação e esqueci, aí tirei a operação, não foi isso, tirei a operação, e aí entrou o discurso do Jeremy Powell. Eu opero muito bem num dia de agenda econômica, é um processo que eu não consigo explicar, mas eu consigo trazer um bom resultado para o processo. E aí eu consegui
sair positivo. Estava negativo e consegui sair bem positivo. Isso foi, eu considero sorte porque eu tive uma sacada rápida e aí acabei me beneficiando nesse dia. O outro foi até ontem, na verdade, eu até postei esse vídeo. Ontem eu cometi uma falha grotesca, uma falha grave, eu estava negativo e aí eu entrei eu falei assim, essa seria a minha última operação, essa última operação, ela foi contra, e aí eu simplesmente optei por fazer preço médio. Essa foi um puro golpe de sorte. Eu fiz um preço médio, eu não parei, eu fui desenfreadamente fazendo preço médio e aí pronto. Eu já estava bem alavancado e consegui sair no positivo. O mês eu fechei positivo no day trade, fechei positivo no swing trade. O swing trade eu fechei bem menos do que o mês passado. Então, porque realmente eu acredito que o mês é um mês politicamente difícil, porque é um mês que todo mundo está tentando entender o que vai acontecer após a eleição, se mantém posicionado, se não mantém posicionado, se aumenta a posição, como é que vai ser o cenário político que influencia diretamente no mercado financeiro. Então, para as ações, ele foi difícil, então eu optei por operar menos no swing trade, aí acabei me dedicando um pouco mais no day trade, e aí a dedicação me trouxe um resultado positivo, não lá muita coisa, mas assim, foi R$220 no day trade, mas que me deixou bem feliz e confiante para continuar adotando o meu processo. O que eu vou fazer para o mês de outubro? No mês de outubro, eu vou manter com pouco contrato. O que eu fiz esse mês de setembro? Eu botava 1, 2, 1, 2, 1, 2 e depois eu botei para 3, 2, 3, 2, 3 e esse mês agora eu vou para 3, 4, 5, ou seja, eu vou elencar. Eu opero com 5 contratos, ele deu ruim, eu diminuo para 2, tento reverter, vai de boa. Eu tô com 5, deu resultado, eu continuo, porque tem dia que o resultado é muito, o operacional ele funciona muito bem. Cara, deu negativo, deu loss, ou eu paro, vejo que está muito ruim, tem dia que fica muito ruim, ou eu continuo à tarde, ou eu tento reverter com menos contrato, e aí pronto, não deu certo, eu não aumento minha posição, não aumento nada, paro e continuo no dia seguinte. O gerenciamento de risco, ele encaixou melhor, eu fazendo mais operações com um contrato maior, não maior 12 contratos, mas com 3, 4 contratos, ou com 2 ou com 1, e diminuindo, por exemplo, ou com 2 não, com 1 não, perdão, ou com 2 ou com 3, e dando ruim, eu diminuindo para 1 e revertendo calmamente, do que eu entrar com 12 e naquele momento ficar desesperado porque eu tomei um stop com 12 contratos. Esse mês de outubro, a tendência é que seja um pouco melhor. Isso, claro, vai depender do segundo turno das eleições, aquela história toda. Eu estou bem confiante com a evolução que eu tive. Swing trade eu acabei deixando um pouco de lado, operei pouco, mas estava difícil também, não estava fácil. O mercado financeiro esse mês não foi fácil, na minha opinião. Eu acho que ele foi bem desafiador. Eu fechei, por exemplo, no swing trade com R$1.800, bem diferente dos 13 mil do mês passado. E aí, claro, mês passado eu acabei bancando os 2 meses e esse mês eu tenho que tentar recuperar isso, claro, com muita cautela, com muita disciplina para poder chegar no meu resultado. Mas foi um mês interessante, foi um mês, cara, que eu fui extremo demais. Esse mês eu tinha tudo para dar muito certo, cometi um erro no primeiro dia, quase entreguei 2 vezes, mas que eu tive a sorte, e foi importante para mim ter tido essa sorte, porque se eu tivesse entregue eu estaria extremamente desanimado, extremamente preocupado. Então, para que eu não possa cometer esse erro mais, eu não vou cometer principalmente o erro de ontem, de fazer preço médio um atrás do outro. Agora, em relação a chegar assim com o contrato, cara, eu posso fazer um contrato, fazer várias operações com contrato que me deu o mesmo resultado com poucas operações de 5 contratos, tá? Eu cheguei, cara, com um contrato ou 2 contratos, eu cheguei a 80, 100, 150 no dia, às vezes menos, às vezes um pouco negativo, pouquinha coisa negativa, às vezes no 0 a 0.
O mês ele foi muito comprometido com o meu primeiro dia que eu cometi a falha gigante de eu ter tomado 3 stop com 12 contratos. Gerenciamento de risco alinhado, emocional. Cara, tô adotando, tô conseguindo encaixar um pouco mais a minha rotina ao mercado financeiro, ao day trade. Tô operando com uma galera que isso é importante, tem sido importante para mim, operar com outras pessoas que dividir a opinião. E aí você acaba adotando o conceito de escritório na sua casa. A gente entra no Discord, e aí um pontua o outro, um ajuda o outro. Cara, sensacional isso, tá? Isso tem me ajudado muito. Eu agradeço demais essa galera que tem me ajudado e esse grupo que está me ajudando na evolução do day trade. A dica que eu dou para quem quer continuar, cara, estude muito, disciplina demais, muita dedicação. Eu acredito que é possível, é extremamente difícil, Eu não consigo comparar esse mês de setembro, porque o mês de setembro ele foi um mês difícil e eu consegui extrair alguma coisa do mercado. Eu consegui ficar, teoricamente, com um pouco de lucro no mercado. Então, a minha ideia é que no mês de outubro eu não cometa os 3 erros que eu cometi, que foi entrar muito alto com 12 contratos, 15 contratos, não fazer preço médio e muito cuidado nas notícias. O resto, eu acho que vai fluir. Vamos lá, vamos aguardar. Mas estou bem otimista para outubro, bem otimista para o avanço de setembro, para o avanço de outubro. E aí vamos lá, acredito muito que a gente tenha bons frutos. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Obrigado demais por todos os comentários, por todo o apoio que eu tenho recebido. Várias dicas interessantes, falo sempre, eu anoto, tento estudar, vejo se encaixa ao meu dia a dia. Cara, mesmo assim eu agradeço demais, estou estudando, continuo lendo muito e vamos que vamos para cima. O mercado financeiro é lucrativo, a disciplina ela tem feito diferença na minha vida, beleza? Deixa um like, compartilhe, faça um comentário, fui!